Olá, olá, meus queridos amigos. Passando para falar um pouquinho sobre a convocação do Tite, da seleção brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo a partir do próximo dia 20, lá no Catar. Os convocados da seleção: Alisson, Ederson e o Everton, os três goleiros. Para mim, é o que a gente tem de melhor no momento. Confesso que não vejo o Alisson e o Ederson como os melhores goleiros da história, ou perto dos melhores goleiros da história. Para mim, são inferiores a Tafarel, ao Marcos, ao Dida, ao Júlio César, aos goleiros em outras Copas do Mundo, mas são os dois melhores, inclusive está entre os top 10 do mundo, o Alisson e o Ederson. O Everton é o melhor goleiro do Brasil, também até por toda essa troca de experiência que ele tem com os goleiros da seleção brasileira. Mas me preocupa o futuro. Nós não temos um jovem goleiro que já esteja integrado à seleção brasileira para que nos próximos mundiais ele possa assumir. Vamos ter que trabalhar com o Alisson e com o Ederson. Menos mal que hoje a carreira de jogador está se estendendo cada vez mais e de goleiro mais ainda, porque não Alisson e Ederson podem sim ser goleiros na próxima Copa do Mundo, apesar de que os dois estarão acima dos 30 anos. Já para a lateral direita, eu acho que foi a grande polêmica, né? Ele está levando o Danilo e o Dani Alves. Eu não levaria o Dani Alves. Sinceramente, eu não levaria. Principalmente nessa vaga de lateral direito. Sei lá, se você internamente quer levar o Dani Alves porque ele é um boa praça, ele é um parceiro legal, e eu acho que ele vai agregar no grupo, porque é um cara que é vencedor, né? Ganhou tudo que jogou praticamente na sua vida, mas eu não levaria ele para a seleção, porque eu acho que o Dani Alves, ele não está jogando um bom futebol e ele não vai mais jogar um bom futebol, ele já está na descendente. É um cara que, obviamente, se entrar em algum momento, durante alguma partida, para segurar a onda, ele vai segurar pela sua experiência. Mas um Dani Alves, por exemplo, marcando um Mbappé numa final de Copa do Mundo, eu sinceramente tenho medo do que pode acontecer. Entendeu? Então, assim, tecnicamente eu não acho que o Dani Alves tem mais condições de jogar na seleção brasileira. Mas de estar no grupo, de arrumar tal, assim, lá, conversar, tocar um pagode e tal, acho que o Dani Alves pode fazer sim. Para mim, o titular vai ser o Danilo. A gente vive um momento muito ruim das laterais brasileiras, tanto quanto a direita quanto a esquerda. Não temos grandes craques nas laterais, temos jogadores bons, né? Danilo é um bom jogador. Os dois que foram colocados para a esquerda, o Alexandre e o Alex Telles, são dois bons jogadores, mas nenhum craque na lateral, como tivemos o Roberto Carlos, o Marcelo, o próprio Jorginho foi um grande lateral direito, o Cafu muito mais esforçado do que efetivamente o craque, mas era um grande jogador, então não temos mais aqueles jogadores espetaculares na lateral. Eu não levaria o Dani Alves, acho que levou muito mais pela relação do Tite com ele, foi um homem de confiança, inclusive na Olimpíada, né? Ele levou ele para a Olimpíada, todo mundo de férias do Daniel estava lá na Olimpíada, então eu acho que por conta de tudo isso, o Tite está levando, mas eu não levaria o Daniel Alves para essa Copa do Mundo. No meio, Casemiro, Fred, Fabinho, Bruno Guimarães, vamos tentar separar aí volantes e homens de criação. Esses são os quatro volantes. Ele corrige um erro com o Fabinho participando dessa Copa do Mundo, né? O Casemiro e o Fred. Casemiro, para mim, é unanimidade, um grande jogador que marca e sai pelo jogo. O Fred pode ser esse segundo homem, embora eu acho que em alguns momentos ele vai testar o Paquetá como segundo volante, porque ele fez isso num amistoso e conseguiu e deu certo. Pode ser que ele faça também na Copa do Mundo. Mas o poder de marcação do amistoso na Copa do Mundo, a diferença é muito grande. Meias, ele está levando o Paquetá e o Everton Ribeiro. Eu acho que aí é o grande ponto, não vou dizer o ponto fraco, mas é um ponto meio carente da gente. A gente não tem aquele 10, aquele cara que faça o papel de meia. Quem vai fazer esse papel de meia são os atacantes. Né? O Neymar pode ser recuado para esse papel de meia. Na verdade, o Neymar pode jogar em qualquer posição do meio para o ataque, que ele vai fazer bem feito, porque é um grande jogador. No ataque, Neymar, Rafinha, Richarlison, Anthony, Rodrigo, Pedro, Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. E aí os registros das principais ausências que nós teremos na seleção, né? O Matheus Cunha não vai, o Gabigol também não vai, né? E, e também o Firmino, acho que são os três que poderiam ser convocados, que não foram convocados nessa lista dos 26. Zagueiros, acho que eu pulei zagueiro, Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Bremen. O Gabriel Magalhães, que estava cotado para ser levado, não foi. O que a gente pode falar mais? O Gabriel Magalhães, para mim, é mais jogador do que o Bremen, mas, como diria o meu querido amigo Zé do Carmo, às vezes é peso, altura e simpatia. Então, o Bremen, o Tite gosta mais dele do que do Gabriel Magalhães, mas eu acho que o Gabriel Magalhães seria melhor do que levar o Bremen. O Gabriel Magalhães está na Premier League, está jogando muita bola. Eu levaria o Gabriel Magalhães. E lá no ataque, eu não levaria o Firmino, não levaria o Gabigol, né? Mas levaria o Matheus Cunha.
E o Gabriel Jesus eu não levaria, eu levaria o Matheus Cunha no lugar do Gabriel Jesus. O Gabriel Martinelli é um grande jogador, né? Eu também levaria, porque a lista subiu para 26. Né? Se fosse 23, eu não levaria nem o Gabriel Martinelli, nem o Gabriel Jesus. Mas como subiu para 26, talvez levasse um dos dois, com mais possibilidade de levar o Gabriel Martinelli. Firmino e Gabigol eu não levaria, por dois motivos diferentes. Firmino, para mim, já passou a época dele, um bom jogador ainda, tem muito futebol para jogar, mas não para a seleção brasileira. E o Gabigol para mim, ele é um cara que pode desestabilizar o ambiente. Se ele ficar no banco, por exemplo, todos os jogos, eu não vejo o Gabigol quietinho no banco de reserva durante todas as partidas do Mundial. Não vejo. Então é um cara que poderia criar um problema no grupo. O Tite preferiu não colocar. E o Neymar? Neymar é o cara. Neymar é o cara da seleção. A gente pode dizer que ele tem problemas pessoais, ele não conduz bem a sua vida fora de campo, que ele toma algumas atitudes que são questionáveis. A gente pode dizer um monte de coisa, mas o Neymar é o Neymar. É o melhor jogador do Brasil, longe. É o primeiro sem segundo. É o melhor jogador do Brasil, longe. Se ele vai estar focado no objetivo, se ele vai ceder em alguns momentos, isso é que a gente vai ver. A convocação está aí. Foi uma boa convocação? Para mim foi. Foi uma boa convocação. Pequenos sinões. O Brasil não vai perder a Copa do Mundo porque vai levar o Daniel Alves. Acho que não. A não ser que ele bote o Daniel Alves titular. Também não acho que o Daniel Alves está indo para ser titular. Acho que ele está indo para compor o grupo. Mas o Brasil não vai perder se o Daniel Alves estiver no grupo. Se estiver jogando, é possível. Uma final com o Daniel Alves eu tenho medo. Mas, no mais, eu acho que foi mais do que a gente esperava mesmo. Né? Os 11 do Brasil estão muito claros para mim. Né? Eu acho que ele vai jogar a Copa do Mundo. O time inicial deve ser o Alisson, o Danilo, o Thiago Silva, Marquinhos e o Alexandro. Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar, Rafinha, Richarlison. Esses devem ser os 11 jogadores que vão começar a Copa do Mundo. Grande possibilidade de entrada aí no normal, né? Porque a Copa do Mundo sempre tem aquela surpresa, aquele cara que entra, arrebenta, e aquele cara que a gente espera que joga e não joga nada e acaba saindo. A Copa do Mundo é um negócio diferente, é um ambiente, uma atmosfera diferente. Então tudo pode acontecer. Mas quem poderia entrar para ajudar aí? O Vini Júnior, um cara que deve entrar para ajudar. O Pedro também é um cara que deve entrar, são substitutos naturais, o Vini Júnior do Rafinha, o Pedro do Richarlison. No meio, eu acho que a segunda vaga pode ficar com o Fred ou com o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães pode ajudar também esse meio, Casemiro titular absoluto, ou então ele pode recuar o Paquetá para segundo homem junto com o Casemiro e meter o Everton Ribeiro no meio, ou até mesmo o Neymar recuado, e aí abre uma vaga para o Vinícius Júnior no ataque ao lado do Rafinha e do Richarlison. Enfim, são alterações que ele pode fazer na Copa. Na parte defensiva, Alisson deve ser o goleiro titular, não sei que haja algum problema de contusão. O lateral direito deve ser o Danilo, não acho que ele vai botar o Dani Alves. Lateral esquerda, Alexandre, e o zagueiro Thiago Silva e Marquinhos. Então, o esqueleto da seleção está montado para a Copa do Mundo. Agora, é esperar desculpa, que a seleção seja bem gerida, que os problemas internos que acontecem, convivência, são quase 30, 40 dias, com um grupo de pessoas se relacionando todo dia, com vontades diferentes, com objetivos diferentes, com momentos na vida diferentes, imaginar que todos esses problemas sejam bem administrados por Tite e sua equipe. Né? Alguns problemas que acontecem podem gerar problemas dentro do grupo. Então é isso que a gente espera, que o Tite possa controlar essa seleção e que o Brasil possa ir firme e forte rumo ao Hexa. Tecnicamente, o Brasil não deve nada para ninguém. Se não é melhor do que Argentina, do que França, do que Inglaterra, também não é pior. Para mim é no mesmo nível. E Copa do Mundo nivela muito as coisas, porque é um torneio de 7 jogos, mata-mata, né? Chega um momento que é mata-mata. Primeira fase, normalmente, você tem tradicionalmente alguns times mais fracos no seu grupo, ou seja, o Brasil deve passar da primeira fase, né? Apesar de ter Sérvia, Suíça e Camarões, como Sérvia e Suíça como adversários difíceis, mas o Brasil deve passar, inclusive, em primeiro lugar. Essa é a expectativa. Qualquer coisa diferente disso, a gente vai se incomodar com esse resultado. E a partir daí, o Brasil deve ter o Uruguai pela frente, pode ter nas oitavas, pode ter uma Argentina ou França na semifinal, enfim, e a final, vamos ver o que vai acontecer. O Brasil firme e forte aí rumo ao Hexa. Muita coisa vai acontecer, gente. E vocês podem acompanhar todo o nosso trabalho na Hits FM 103.1. Estamos com o Marcel Júnior, com o Ricardo Rocha Filho, com o Gustavo Luquezzi, com o Marcos Leandro, Edson Júnior, toda a equipe com programas especiais para a Copa do Mundo. De manhã, das 7 às 8 da manhã, 103.1. Das 18 às 19, de manhã tem o Torcida Hits primeira edição, 18 às 19 tem o Torcida Hits segunda edição, e às 19 horas tem o Esquenta da Copa com a apresentação do Marcel Júnior. Marcel Júnior que vai estar no Catar e a partir do dia 20 ele vai estar no Catar, no primeiro dia da Copa do Mundo, e a gente vai estar conduzindo o programa daqui com bate-bola com ele de lá. Então acessem www.hitsrecife.com.br e a gente conta
com a audiência de vocês, beleza? Se inscreve no nosso canal, compartilha, um conteúdo muito legal a gente vai gerar durante a Copa do Mundo para você e a gente agradece aí a companhia de vocês, beleza? Um abraço, gente, valeu, tchau!